Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Eu já ministrei sobre essa palavra, mas agora vai ser uma outra mensagem. Todos acharam? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Diz assim, queridos: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado, ele foi levado em espírito ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e olha lá, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, e ao saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que o tirasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder, presta atenção nessa palavra, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim, olha lá, habite o poder de Cristo. Para terminar, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou. Glória a Deus, queridos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está a tua palavra, que o Senhor possa falar conosco, Pai. Ó Senhor, usa a minha vida como instrumento, uma ferramenta. Prepara os corações, que agora, Senhor, a atenção esteja voltada para a tua palavra que vem desse altar, Senhor, em nome de Jesus, amém. Tem dias que você fala com Deus assim, eu falo, né? Tem dias que eu estou cansado, e eu oro a Deus e peço força, né? Peço: Senhor, me dá força, eu preciso continuar, o dia está começando, eu tenho um monte de coisa para fazer, a semana está começando, e olha, eu preciso de força, para mim poder caminhar, para mim poder continuar. Não sei se com você é assim, né? E nesse texto, querido, fala sobre a experiência. Olha só, a experiência aqui, quem está falando é o apóstolo Paulo, que ao ser arrebatado, ele foi arrebatado em espírito, amém? Ao paraíso, ao terceiro céu, e receber logo depois um espinho na carne, para impedir que se exaltasse. Olha só, o estudo destaca que a força cristã não reside na perfeição, mas em reconhecer a fraqueza e confiar no poder de Deus para superá-las. Eu quero repetir para você, olha o que fala aqui. O estudo destaca que a força cristã não reside na perfeição. Eu sou bonito, né, Bruno? Eu sou o máximo. Tô brincando, que a gente brinca, né? Olha, mas eu tenho tantas faculdades,
mas eu sou tão inteligente, mas eu sou tão, e aqui está dizendo que a força cristã não reside na perfeição, mas em reconhecer a fraqueza, e confiar no poder de Deus para superá-las. Deus nos dá força para fazer aquilo que não conseguimos. O que você consegue, Deus não vai pôr a mão. O que é para você fazer, Deus não vai pôr a mão. Mas quando chegar no limite, sabe, que você não tem mais força, aí entra o poder de Deus na sua fraqueza. E é nessa fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Cristo em nós. É justamente, não é na soberba, não é na arrogância que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Eu sou o cantor, eu sou o pregador, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, Deus não vai aperfeiçoar o poder dele nisso, mas sim quando você reconhece a sua fraqueza e que ele é o único que pode te livrar dos problemas. O que me fascina na palavra de Deus, querido, é que o que me fascina é que nenhum homem poderia escrever o que está escrito aqui, porque a Bíblia diz que a Bíblia é divinamente inspirada por Deus. Foi escrita por homens, mas foi divinamente inspirada por Deus. Porque você ouve cada coisa, mas espera aí, mas como que eu vou me gloriar na fraqueza? Estranho, né? Se você falar isso lá fora, para o pessoal do mundo, tem gente que vai, que é isso, irmão? Já vai querer estufar o peito. Não, mas vou me gloriar na minha fraqueza. Olha o que ele diz aqui. Mas eu vou me gloriar nas perseguições, eu vou me gloriar na angústia, por amor a Cristo, nas necessidades eu vou me gloriar. Opa, não é estranho? É por isso que eu falo que a palavra de Deus, ela é o inverso do que nós pensamos e queremos e achamos. Então, quando eu admito realmente a minha fraqueza, eu peço ajuda, eu falo dos meus sentimentos, eu falo a verdade. É claro que eu sempre falo, não é para qualquer um, nem nas redes sociais, mas você tem que ter alguém que você possa compartilhar, falar assim: olha, hoje eu não estou aguentando, eu estou mal hoje. Percebe? A fraqueza. Olha, hoje eu não estou bem, hoje eu acordei mal, hoje minha vontade é de não fazer nada, é de sumir, é aí. Mas só que você não vai fazer isso. Mas é isso que o poder de Deus se aperfeiçoa em você, quando você admite que realmente é um ser humano frágil, corpo, alma e espírito, que você pode morrer a qualquer momento, que a Bíblia fala que a nossa vida é como um vapor, daqui a pouco você não vê mais, já era. Então, querido, o tema dessa mensagem para você hoje é o seguinte: onde está a tua força? Aonde está a tua força? Primeira coisa, a experiência de Paulo. Presta atenção. Paulo, ele teve uma experiência com o próprio Deus, coisas que eu peço muito, né? Eu não peço Ferrari, eu não peço Porsche, eu peço: Deus, eu quero te ver, eu quero ser cheio, eu quero mais. Então Paulo, ele teve uma experiência com Deus sobrenatural.
Aqui ele está dizendo que ele foi arrebatado em espírito ao terceiro céu, ao paraíso. Querido, você sabe o que é isso? E a Bíblia diz o seguinte: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras. De quem? De Deus. Não foi de homens. Ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Está entendendo? Então ele teve uma grande experiência sobrenatural, onde ele ouviu palavras, onde ele teve visões e revelações do próprio Deus. E não foi aqui na terra, foi no terceiro céu, foi no paraíso, foi algo em espírito. Ele subiu em espírito, certo? A primeira coisa, querido, que eu quero trazer aqui para você, deixa eu desligar meu relógio, toda hora. A primeira coisa que eu quero falar para você aqui, é que se você vivenciar, ou você vivenciou grandes coisas, eu acredito que muitos aqui vivenciaram grandes coisas, muitos podem ter tido muito dinheiro, muitos podem ter sido famoso, né? Alcançou grandes lugares, patamares, na área financeira, pessoal, na área espiritual, superou grandes dificuldades. Olha quanta coisa. Eu quero dizer uma coisa para você, parabéns para você. Se você é essa pessoa que superou dificuldades, que vivenciou grandes, olha, eu viajei para grandes lugares, eu viajei para grandes países, olha, eu tive um encontro com o presidente da república, eu tive com o cantor não sei o que, o ator da Rede Globo. Você vivenciou grandes coisas, parabéns para você, parabéns para você. Mas é o seguinte, agora eu também tenho certeza, que Deus vai exaltar muita gente aqui ainda. Quem crê, dá um glória a Deus, enquanto eu coloco esse fundo aqui, amém? Em nome de Jesus, vamos lá. Glória a Deus. Muita gente vivenciou, eu, uma época da minha vida, meu Deus, quem sou eu, né? Eu trabalhei com a minha tia, a grande dama da viola, Helena Meirelles. Só para você ter ideia, ela saiu em 3 edições da Guitar Play americana, uma revista, a maior revista de música do mundo. O primeiro programa que ela foi no Jô Soares. Marília Gabriela, fantástico. Enesita Barroso, Serginho Grossman. E eu era hold da equipe, da família. Eu carregava os instrumentos. Só que eu viajava no mesmo avião, eu ficava nos mesmos hotéis. Então eu fiquei no Otton Palace Hotel, eu fiquei no Bourbon Street, eu fiquei naquele hotel aqui de São Paulo, bem famoso. Não, eu nunca esqueço o nome dele. É um bem que tem o teatro, que tem até o teatro. Fui em grandes restaurantes, conheci pessoas famosas, sabe? Eu tive em vários, trabalhei com o Peninha, o cantor e compositor, fiz programa na Rede Globo, sabe? Tive grandes experiências. Mas para mim, a partir do momento que eu saía daquele hotel, do Hilton Palace Hotel, quando eu saía do hotel, eu lembro que eu desci no elevador com um ator que fazia o personagem do Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum. Era assim. Mas da mesma forma que eu descia, aí eu pegava o metrô, vinha, voltava para casa, e para mim era tudo a mesma coisa. Para mim, essa coisa não subia na minha cabeça, né? Né? Então, queridos, eu tenho certeza que se você não vivenciou grandes coisas, você ainda vai vivenciar. Se você ainda tem sonhos de fazer uma viagem, de construir uma família, sabe, de consertar a sua vida em algumas áreas que você sabe que você tem que consertar,
você vai fazer, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que tudo isso também é bom, mas querido, faça como Paulo. Quando Deus levantar você, quando Deus colocar você lá no alto, não se glorie de você mesmo, não se glorie de você mesmo. Saiba que os créditos são de Deus. Sabe por que você está vivo aqui? Porque Deus hoje, logo quando você levantou, falou assim: ó, eu vou permitir mais um dia. Você está achando? Você está achando? Alguém concorda comigo ou não? Você só está vivo porque Deus decidiu hoje. Amanhã pode ser que Ele não decida. Então nós temos que entender que quando, olha só, essa palavra para onde está indo? Deus vai exaltar pessoas neste lugar. Deus vai abrir portas para pessoas neste lugar. Deus vai prosperar pessoas neste lugar. Mas quando isso acontecer, não seja, desculpa, um idiota, arrogante, que vai pisar nas pessoas, que vai humilhar as pessoas, que vai esquecer de onde você veio, que vai esquecer daqueles que te ajudaram. Não seja esse. Quando Deus, sabe por quê, queridos? Deixa eu falar uma coisa aqui, presta atenção. Deus faz do pobre rico e faz do rico pobre. É assim que Deus faz. Você está aqui hoje falando: nossa, meu Deus, não tem uma moeda no bolso. De repente amanhã acontece algo que você fala: meu Deus, foi Deus que fez assim, ó. E é assim que Deus quer fazer. Amém? Então, queridos, essa área de exaltação, de lugares altos, é extremamente perigoso. Essa área onde Deus Paulo teve uma experiência com Deus, né? Agora vamos trazer aqui para o material ou para o espiritual. Que Deus tenha uma experiência com você, ou Deus te exalte sobremaneira, financeiramente, de toda forma. Mas é um lugar, te faz famoso, é um lugar extremamente perigoso. Muitos se perderam quando Deus levantou ele lá em cima. Do mesmo jeito que levantou, caiu. Muitos morreram. Muitos perderam a sua vida. Por quê? Porque essa área é uma área extremamente perigosa quando Deus te exalta. E não precisa ser milionário, não precisa ser famoso. Se Deus já me tirou da vida que eu estava, que era uma vida de miséria, de uso de drogas, e me colocou aqui hoje limpinho, né? Eu não posso me exaltar. Mas o que aconteceu? Só parou de usar droga? Cara, você não sabe o que é isso. Isso foi uma exaltação para a minha vida. Deus me tirou do fundo do poço, da lama, me limpou e me levantou. Mas eu não posso me exaltar. Eu tenho que continuar o mesmo Marcelo. Eu nunca esqueço nem um dia da onde Deus me tirou. Todo dia eu lembro. E isso não pode esquecer. Isso não pode sair da sua memória. Se um dia você esteve numa situação difícil, você nunca pode esquecer da onde Deus tirou você. Continuando, querido. Mas tem um remédio para isso? Tem um antídoto. No verso 7 na Bíblia diz o seguinte: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar.
acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que tirasse a mim. Queridos, eu assim, sinceramente, até essa semana eu entrei numa pregação de um pregador que pregador que apareceu agora, muito bom. Até agora ninguém me disse ou confirmou qual era esse espinho na carne que Paulo tinha, porque aqui não está falando. Temos ideias, alguns teólogos falam que é isso, outros falam que é aquilo, outros falam que era a visão, mas eu mesmo não sei. Eu não sei qual que era esse espinho na carne, mas eu quero transformar isso aqui hoje para você. Eu quero reverter isso aqui, para que nós entendamos o antídoto, para que eu não venha me exaltar. O espinho na carne, sabe qual que é o nosso espinho na carne? Eu vou te dizer. Para que eu não me exalte, eu preciso entender que Deus é o meu Senhor e que eu sou totalmente dependente dEle. O grande problema é quando Deus me tira do fundo do poço, restaura a minha vida, restaura a minha casa, o meu casamento, a minha vida financeira. Ele começa a me abençoar, começa a transformar, e aí de repente, da noite para o dia, eu deixo de ouvir Ele, eu deixo de fazer do jeito que Ele quer, e começo a fazer do meu jeito. E tudo isso, querido, vou falar uma coisa para você, essa questão de repente é um período, um momento. De repente Deus vai te trazer um dinheiro sobre a sua vida, mas é um momento. De repente Deus vai fazer você famoso, vamos falar aqui, para que você entenda melhor, na área musical, aí gospel. De repente Deus vai fazer um cantor aí famoso, mas vai ser por um tempo, depois ele vai acabar, vai sumir, vai desaparecer. Mas a minha vida com Cristo, ela vai continuar, porque eu não perdi a essência. Mesmo que Deus me exaltou, eu continuo com Deus, porque não é por isso que eu estou aqui. Então, queridos, para que nós possamos entender, o espinho na carne para nós se chama, cara, eu não sei de onde eu tirei isso, é claro que só pode ser Deus, né? O espinho na carne, o nosso espinho na carne se chama, Provérbios 8 verso 10, olha o que ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha o espinho na carne, temor. Quando eu tenho temor, Deus me dá sabedoria. Segundo, Salmo 119 verso 11: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ó, o espinho na carne. Eu estou colocando como espinho na carne, mas que você possa entender que são essas coisas que vai fazer você continuar caminhando com Cristo. É essas coisas que não vai deixar com que você se exalte, que você faça as coisas do seu jeito, porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O que ele está dizendo aqui? Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar ao espinho na carne, porque você renunciar a sua vida para viver a vida de Cristo é um espinho na carne. Porque eu acho que a grande maioria aqui queria viver como Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, leva eu,
vou para a praia, vou beber, vou fumar, vou usar droga, vou me prostituir, é isso aí. Mas aí você vem para o Evangelho, eu posso chamar isso do espinho na carne. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus. E final, querido, eu termino aqui, verso 9 ao 10 diz o seguinte: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Essa fraqueza, como muitas vezes nós vimos, ou até às vezes vemos, porque precisamos ainda ser muito transformados, essa fraqueza ela soa como vergonha, mas não é, tá? Essa fraqueza no mundo sonha como humilhação. Eu ser fraco é humilhação, eu ser fraco é vergonha. Por que vocês acham que muitos americanos, que eu já vi muito isso, muitos japoneses se suicidam? Porque eles não conseguem alcançar, porque os Estados Unidos é um lugar assim muito, você tem que estar no nível dos caras, se você não tiver, você nem é visto. E nisso entra muita gente em depressão, porque não alcançou aquele patamar que ele tem que alcançar. Muitos se suicidaram. Os japoneses são a mesma coisa. Por quê? Eles acreditam que o poder está na perfeição daquilo que eles fazem, e não é. Então nós achamos que é vergonha. Então eu vou falar para você em Tiago, olha só que lindo, capítulo 4, versos 6 ao 10, diz assim, antes ele dá maior graça, portanto diz, ouve isso aqui, antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos. Você quer vencer na sua vida? Não se oponha a Deus. Aqui está dizendo que Deus resiste aos soberbos, aqueles que não querem mudar de vida, não querem aceitar Jesus, não querem fazer a vontade dEle, o chamado, a vocação, não querem largar as suas vidas confortáveis para servir a Cristo. Então isso Deus resiste aos soberbos. Sabe aquele que já esteve na casa do Senhor, que já foi batizado, que um dia serviu na casa, hoje saiu, está lá no mundão, e Deus está falando, volta, esse é soberbo, e não volta. Então Deus resiste aos soberbos. Agora, se Deus resistir a você, querido, ninguém vai poder te livrar, isso eu posso te dizer, ninguém vai poder te livrar, certo? Então ele continuando aqui, sujeitai-vos a Deus, olha, sujeitai-vos a Deus. Sabe o que é isso? Senhor, estou aqui, qual é a tua vontade para a minha vida? Sujeitai-vos a Deus. Cara, vocês não sabem o que isso atrai para a sua vida, que fala, mas é fraqueza, eu estou aqui,
reverenciando a esse Deus ajoelhado e dizendo: faz o que tu queres da minha vida. Mas é nesse momento que o poder dele se manifesta e se aperfeiçoa em você. É nessa humilhação, é quando eu renuncio o pecado. A carne grita, mas eu resisto. Eu resisto fazer a minha vontade. O que a palavra de Deus diz? Não é a minha vontade, é a dele. Então eu vou fazer a dele. Continuando, olha o que ele diz aqui. Tem gente reclamando do diabo? Tem. Essa noite eu sonhei, sonho estranho, que eu estava num lugar e tinha uma casa, que tinha uma escada, e tinha pessoas lá dentro, e as pessoas falavam: Marcelo, está cheio de demônio aqui dentro, você tem que subir aqui para orar. E eu fiquei ali, eu vi os demônios pela janela, pelas portas. Falei: meu Deus, que sonho doido. Então sujeitai-vos a Deus. Resistir é com você. Resistir é com você. Nossa, eu estou louco para tomar uma, vou resistir. Eu estou louco para fornicar, relação sexual fora do casamento, eu vou resistir. Eu estou louco para usar droga, estou louco para separar da minha mulher, mas eu vou resistir. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Quer que eu fale o que Deus falou para mim, que vocês já sabem, que era exatamente esse texto, quando eu estava mal, início da minha libertação, Deus falou assim: cada vez que você resiste, Davi, está aqui na Bíblia, agora está na Bíblia, cada vez que você resiste, eu te fortaleço mais. Cada vez que você resiste, o poder de Deus se aperfeiçoa em você, e aí você vai crescendo, se fortalecendo, vai superando obstáculos, traumas psicológicos, emocionais, traumas do passado. Você já não chora mais por qualquer coisa. Está entendendo isso aqui? Deus falou para mim: cada vez que você resiste, eu te fortaleço mais. Aí a palavra está dizendo aqui, que quando eu reconheço a minha fraqueza, na minha fraqueza se aperfeiçoa o poder de Deus. Ai, caramba, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, cara. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Glória a Deus. Verso 8. Isso aqui as pessoas não querem fazer, querido. Então, muitos não querem, né? O poder de Deus não vai se aperfeiçoar nelas. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Fraqueza. Quem que precisa de Deus? Sou eu ou é Ele que precisa de mim? Hein, Jejão? Deus, chegai-vos a Deus. Mas eu vou me humilhar, eu vou ter que pedir perdão, eu vou ter que reconhecer os meus erros. Querido, se você soubesse, o primeiro mês que eu fiquei sem usar drogas, eu colocava aquela Bíblia no chão, na sala da minha mãe, Salmo 51, que fala sobre o pecado de Davi, que ali ele fala com Deus: me perdoa, me lava com isopo, não retira de mim o teu Espírito Santo, não me lances fora da tua presença. Eu chorava de lágrimas, eu ajoelhava naquela sala,
e falava: Deus, me perdoa, tem misericórdia de mim, me ajuda. E foi assim os dias. E o que aconteceu? Reconhecendo a minha fraqueza, Deus foi aperfeiçoando o seu poder em mim. Quer ser forte? Estou terminando, igreja. Diz assim, ó: lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Sabe o que é duplo ânimo? Um dia eu estou na fé, outro dia eu estou sem fé. Um dia eu quero, outro dia eu não quero. Duplo ânimo. Um dia eu quero servir, outro dia eu não quero. Queridos, ninguém está falando que você não pode, como eu, ficar desanimado um dia. Muitas vezes eu questiono a Deus. Falei para você esses dias: Senhor, faz 10 anos que a gente ora, jejua, prega a palavra, vai ajudar pessoas, expulsa demônios, tá? Deus, e aí? 10 anos. Eu também questiono Deus, mas eu não posso parar. Lembra aquela frase? Todo mundo pode parar, menos eu. Você quer parar? Mas eu não vou parar. E terminando aqui: e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converter-se ao vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Está vendo? Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. É assim. Não é Deus vai te dar a chave de apartamento, Deus vai te dar a chave de carro, Deus vai rodar a roda gigante. Ah, querido, para com isso. Vai ter que se humilhar primeiro. Vai ter que se humilhar primeiro. Não é assim não. Eu chego e já chego ganhando presente. Não é Natal não, Natal está aí, tudo bem, mas não é não, pelo amor de Deus. Então, eu termino aqui essa parte, vou repetir, como o Júnior disse, o diácono Júnior: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos... Se você se humilhar diante ao Senhor, e fazer aquilo que Ele quer, eu falo diante de Deus, Ele vai te exaltar. Se você largar tudo que não presta, e Deus seja o único na sua vida, Ele vai te dar aquele relacionamento que você quer, aquela família, Ele vai colocar as coisas no lugar, e ninguém vai poder impedir, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E aí o final diz aqui, certo, pessoal? 2 Coríntios 12, primeiro, diz assim, eu termino aqui agora mesmo, verso 10: por isso sinto prazer nas fraquezas. É engraçado porque as pessoas falam de servir Jesus, mas não falam essas coisas. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, eu sou. Você está vendo como a palavra de Deus é sempre o contrário? Quando o texto que Deus me deu para ministrar essa palavra, foi exatamente essa parte, porque quando eu estou fraco, eu sou forte. Quando eu mostro a minha fraqueza para o meu Deus, eu choro, eu me tranco no quarto, sabe, eu falo: Senhor, eu não estou aguentando mais, me ajuda. Fraco se torna forte. Estou terminando.
O poder dele se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Quando recorro a Deus da maneira que Ele quer, na fraqueza, na verdade eu estou sendo forte. Quando eu reconheço, vamos lá, termino aqui. Quando eu não debato, quando eu não xingo, quando eu não quero fazer justiça própria com as minhas próprias mãos, eu vou esganar aquele cabra da peste. Aí eu falo assim: Senhor, eu coloco nas tuas mãos. O poder de Deus se aperfeiçoa quando eu não fico gritando, querendo ganhar as coisas na pancada, com as minhas forças. Não, eu vou resolver, deixa comigo. Não é assim. O poder de Deus se manifesta quando eu sou manso, quando eu perdoo. Sabe onde está o poder de Deus? Quando alguém te ofendeu e você perdoou. Quem estava errado? Ele. Mas no mundo, quem tinha que levar? Ele. Mas você chega e fala assim: ó, eu te perdoo. Uma vez chegou um obreiro, falou: eu emprestei um dinheiro para a moça ali. Eu falei: é? A moça humilde. Quanto que era? Merreca. Ele nunca achou que ele ia ouvir isso da minha boca. Eu falei assim: perdoa a dívida. Eu não falei assim: vai lá, traz ela aqui, ela vai resolver, chama os obreiros. Está vendo a diferença? Eu falei assim para ele: perdoa a dívida. Ele falou: o quê? Perdoa a dívida. Sabe, queridos, tem gente aqui com raiva, magoados, tristes. Por quê? Foram caluniados, foram traídos, foram menosprezados. Mas o Senhor diz assim: ó, perdoa, que eu te farei forte. Perdoa. Mas passaram a perna em mim, me roubaram, me enganaram, eu dei tudo de mim, a pessoa me levou tudo que eu tinha. Perdoa, deixa aí, deixa aí, porque Deus tem coisa nova para você. Deus tem coisa nova para você. Então não adianta você fazer, quando a Bíblia fala assim: orai pelos que te perseguem, pelos que querem te matar. Meu Deus, se alguém te pedir a sua túnica, dê para ele. Se ele te pedir para andar 1 milha, ande 2. É o contrário. É o contrário. É isso que a igreja de Cristo precisa, sabe? Então, que você não venha querer resolver as coisas do seu jeito. Eu vou falar aqui para você: a forma que você resolve as coisas, ainda hoje, eu sei que já tem muita coisa que vocês estão resolvendo pela palavra, mas ainda tem muita coisa que você resolve da maneira velha, gritando, esbofeteando, surtando, se vingando, sabe, querendo dar o troco. É assim. Agora,
Se você entregar isso para Deus, deixar na mão de Deus, você não vai precisar fazer nada, Deus vai fazer por você. Amém, queridos? Então um aplauso ao Senhor aí, vai. Pastor Davi, encerra aqui para nós. Tá aí o segredo, né? Se humilhar perante a potente mão de Deus, né? Eu estava conversando com meu amigo, que eu viajei com ele, né? E eu estava falando sobre o Salmo 15. Eu falei para ele: sabe quem é que vai morar no céu? Aquele que anda em integridade diante de Deus, que não empresta seu dinheiro com usura, que mesmo em prol de sofrer dano financeiro, não cobra. Esse é o verdadeiro morador do céu. Eu falei para ele. Daí eu falei assim: sabe o que é o tabernáculo? É o Marco Antônio, ele é judeu, né? Não tem nada a ver com isso aí. O tabernáculo é morar com Deus. Não é aquela morada que tinha lá no Velho Testamento, levanta o tabernáculo, tá? Lá era a figura do que nós teremos no céu. Eu falei: é dessa forma. Então, porque muitas vezes a pessoa tem uma visão distorcida. E está tão claro, né? Está tão claro a mensagem que o pastor Marcelo trouxe, que nós precisamos nos olhar o nosso irmão com um olhar fraterno, um olhar de Cristo, e se humilhar perante a presença do Senhor. Até o nosso próximo, né? O próprio Deus fala: ter Ele como acima de você. O próprio Jesus deu exemplo lavando os pés. Ele não precisava disso, mas isso foi só para nos ensinar que devemos ser humildes. Por isso que nós somos comparados à ovelha. A ovelha é humilde, tá? Então eu agradeço a oportunidade aí que Deus deu da gente estar aqui na casa dele, poder ouvir a palavra dele, poder comungar com os nossos irmãos, estar em comunhão com os nossos irmãos. É isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença. Vamos abaixar nossas frontes aí. Vamos agradecer a Deus por esse momento valioso na presença dele. Ó Pai querido, obrigado, Senhor. Sou grato a Ti, Senhor. Sou grato, Senhor, porque Tu nos escolheste e trouxeste, Senhor, esse pequeno grupo aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que possamos ser uma pessoa em Cristo Jesus. Possamos glorificar o nome do nosso Rei Jesus. Ó eterno Pai, fortalece, Senhor, os nossos pés fracos. Nós dependemos de Ti, Senhor. Dependemos do Teu amor. Dependemos da Tua graça. Dependemos, Senhor, da Sua boa vontade para conosco. Nos ajude, Senhor, no início dessa semana, o domingo, primeiro dia da semana, Senhor. E que os outros sejam cada dia mais fortalecidos por Ti. Nos ajude, Senhor, a Te pedir coisas que de fato valem a pena, Senhor. Que é uma santificação, um coração mais próximo de Ti. As outras coisas serão acrescentadas em nome de Jesus. Amém. Eu peço que você estenda sua mão, fique de pé. Vamos impetrar a bênção apostólica. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, e toda a igreja diga amém. Está encerrado nosso culto em nome de Jesus.